Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar sobre otite, que é um processo inflamatório infeccioso que vai acometer o ouvido. Bom, ele pode ser dividido pela sua localização em externa e média. Ele também pode ser dividido pela sua apresentação em agudo ou crônico. Então a gente vai começar pela otite externa aguda. Ela é um quadro bem comum aqui no Brasil, por ter um clima tropical. Isso favorece que tenha uma umidade excessiva. E essa umidade ela vai fazer o quê? Ela vai tirar a proteção, que é a cera, e vai facilitar a inflamação e a infecção. O paciente vai apresentar ali na região um edema, uma hiperemia do conduto e vai criar ali uma sensação de pressão no ouvido. E ela também pode apresentar alguma secreção. Os principais agentes que vão promover esse processo são as bactérias. Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus e o grupo Streptococcus. Tem alguns fatores predisponentes mais comuns, como eu já disse, a umidade. Também nós temos traumas por uso aí de hastes de algodão ou algum corpo estranho. E isso vai provocar o quê? Algumas pequenas lesões na pele e isso vai favorecer a penetração bacteriana. E também nós vamos ter algumas alterações na secreção de cera. Ela pode estar ausente ou alguma alteração na sua composição ali que pode elevar o pH e essa elevação de pH vai favorecer ali a penetração bacteriana no local. Vamos lá, ali, o quadro clínico da otite externa aguda. Como que ele vai ser? Ele vai ter uma otalgia moderada a intensa. Essa otalgia ela vai piorar a compressão ali da região do tragus ou até a própria manipulação do pavilhão auricular. A otoscopia vai ser muito dolorosa. O edema ele vai ser o edema difuso do canal auditivo externo, como você pode perceber aqui. Ele é um edema difuso, vai ter hiperemia, como dá para notar aqui na imagem também. Vai ter uma descamação nessa área que você consegue observar e um pouco de secreção. O diagnóstico ele vai ser o diagnóstico clínico. O tratamento vai ser com antibióticos tópicos, vai ser uma cefalexina, uma cefadroxila ou um ciprofloxacino. Tem que ter a proteção contra a água. Isso é muito importante. Como foi dito anteriormente, a umidade é um dos fatores predisponentes. Então você tem que proteger o ouvido contra a água. Como que você vai fazer isso? Quando você for entrar no banho ou na piscina, você pega um pouco de algodão, embebeda ele num óleo, pode ser um óleo Johnson, tira o excesso e você vai colocar ali na orelha ali para proteger o conduto. Terminou de realizar a sua atividade, você vai tirar e vai jogar fora. A limpeza mecânica ela pode ser realizada no consultório, quando você for visitar o seu médico. Caso não tenha uma melhora em 72 horas do tratamento, deve considerar o quê? A possibilidade de extensão da infecção para alguns lugares próximos, como ali o pavilhão auricular, como a mastoide. Isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Agora a gente vai falar o quê? Da otomicose. O que vai ser uma otomicose? Vai ser o quê? Uma infecção do canal auditivo externo causada por fungos. Nessa imagem você consegue ver bem a presença de fungos aqui no canal auditivo externo. Os principais agentes vão ser o quê? Cândida e aspergilos. Cândida com um tom ali um pouco mais esbranquiçado e o aspergilos com um tom um pouco mais negrusco, um pouco mais negro. O quadro clínico vai ser prurido, vai ter muita coceira ali na região. A otoscopia você vai conseguir o quê? Observar os filamentos fúngicos, como você pode observar nessa imagem aqui. O tratamento vai ser gotas tópicas contendo antifúngicos, vai ser feita a limpeza local por aspiração e proteção contra a umidade da mesma maneira da otite externa aguda. A otite externa circunscrita. O que ela vai ser? Vai ser uma infecção do complexo ali pilosebáceo do canal auditivo externo. Ela vai ter uma localização bem definida. Seria como se fosse seria um furúnculo. A etiologia dela, principalmente por Staphylococcus aureus, quadro clínico, dor local muito intensa, vai ter uma evolução rápida, pode ter a presença de febre e um edema localizado. O tratamento vai ser uma cefalexina, analgésico e anti-inflamatórios. Nós vamos ter também o tampão de cerume. Ele não entra nem no caso de uma otite, mas eu coloquei aqui porque ele tem uma certa relevância e uma certa frequência. Definição dele, então, vai ser o acúmulo de cerume no canal auditivo externo. O que vai favorecer essa formação de cerume? O uso de ácido de algodão ou alguns protetores auriculares, variações anatômicas, o banho de imersão. Isso vai favorecer a formação desse tampão de cerume. O quadro clínico vai produzir uma hipoacúsia com plenitude auricular. Lembrando que essa plenitude auricular é aquela sensação de som meio abafado, como se estivesse
com o ouvido cheio. O tratamento, você vai remover esse tampão de cerume com uma lavagem, com uma água morna ou com umas coretas aí especiais no consultório. Nós vamos ter também o que? A otite externa maligna, que ela vai ser o que? Uma infecção originária ali do canal auditivo externo, que ela vai se estender para estruturas vizinhas. Ela tem um caráter bastante invasivo, ela gera muita destruição tissular e o processo inflamatório é muito intenso. A etiologia, principalmente por Pseudomonas aeruginosa, e os fatores de risco. A diabetes não controlada é o que tem a maior prevalência e até 90% dos casos. Idosos e imunossuprimidos. Imunossuprimidos pode ser por HIV, algum paciente com câncer que está realizando uma quimioterapia. Então, esses pacientes vão ter um risco muito maior de desenvolver uma otite externa maligna. Qual que vai ser o quadro clínico dessa otite externa maligna? Ela vai iniciar ali com uma otite externa aguda refratária ao tratamento. Então, você fez o tratamento aí para a otite externa aguda e o tratamento antibiótico não funcionou. Então, provavelmente isso vai levar ao quê? A uma otite externa maligna. A dor, ela vai ser moderada a intensa, ela vai estar associada a sintomas sistêmicos. O que serão esses sintomas sistêmicos? Queda do estado geral, vai ter descompensação da diabetes. Se você chega um paciente com uma descompensação diabética e você não sabe o motivo, não consegue encontrar o motivo, a otite externa maligna pode ser um motivo para essa descompensação. Então tem que ficar bem atento a isso. Febre e cefaleia. Esses são os sintomas sistêmicos. Vai ter uma hipoacúsia com plenitude auricular e otorreia. Com a evolução, ela pode afetar as áreas vizinhas. Então, ela pode gerar aí uma dor, a movimentação da articulação temporomandibular, pode ter uma restrição da abertura oral, pode ter uma adenopatia cervical. A invasão do osso temporal pode gerar uma paralisia facial periférica, pode ter a formação de abscessos intracranianos ou intratemporais. O exame físico, o que você vai ver no exame físico? Vai ter um intenso edema e hiperêmia no pavilhão auricular e no canal auditivo externo. A secreção ela vai ser uma secreção purulenta, vai ter ulceração na derme, vai ter granulação local e a dor vai ser muito intensa ao toque. Os exames complementares aí, pode fazer a cultura da secreção do ouvido, como ele é um processo inflamatório, PCR, VHS vai te auxiliar também, um hemograma completo. A cintilografia com galho 67, ele vai fazer o que essa cintilografia? Ele vai marcar os polimorfos nucleares. Ele é um marcador de infecção ativa, ele vai marcar ali a osteomielite e também ele é muito utilizado para monitorar a resposta terapêutica. Já a cintilografia com tecnésio 99, ele vai mostrar ali regiões de osteoblásticas e a presença de osteomielite, mas ele ajuda somente no diagnóstico. Já para você acompanhar a resposta terapêutica, você já vai ter que fazer uma cintilografia com galho 67. E a tomografia da mastoide, que ele vai mostrar o que? Um edema do conduto, um processo de osteite. Vai ser muito comum você encontrar erosões ósseas e ela vai permitir o que? Você avaliar a extensão da infecção. O tratamento, você vai tratar a base, os antibióticos parenterais, você vai usar aí um ciprofloxacino e cirúrgico. O caso do cirúrgico vai ser já em casos mais difíceis de tratar de maneira clínica com antibióticos, então vai ser casos refratários. Você vai fazer o que? O debridamento dessa área necrótica. E agora vamos falar do que? Otite média aguda. Saímos aí do ouvido externo. E agora a gente vai ali para a fenda timpânica. O que é a otite média aguda? Ela vai ser o quê? Um processo inflamatório infeccioso do ouvido médio que pode ser tanto viral como bacteriano. A etiologia dele, após a 6ª semana de vida, vai ser por quê? Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae e Moraxella catarrhalis. Os recém-nascidos até a 6ª semana de vida, ele também pode ser causado pelo Staphylococcus aureus ou por alguns micro-organismos intestinais, como Escherichia coli, como Klebsiella ou até um Enterobacter. Antes, a maior incidência era por pneumococo, por Streptococcus pneumoniae. Mas depois que foi incluída ali a vacina antipneumocóxica no calendário de vacinação brasileira, houve uma queda desse Streptococcus como causador da otite média aguda e veio aumentando o quê? A Haemophilus influenzae e Moraxella catarrhalis. As etiologias virais: vírus sincital respiratório, adenovírus por influenza A e B e por rinovírus. Fatores de risco em crianças. Por que em crianças? Porque é o grupo que vai ser mais afetado. Otite média aguda ou infecção ali das vias aéreas superiores, a repetição,
vai ser um fator de risco muito importante. A anatomia da tuba auditiva, lembrando que a tuba auditiva na criança ela é um pouco mais curta e horizontalizada, o que ela vai predispor ali a aspiração de secreções da nasofaringe até o ouvido médio. O hábito de amamentar deitado. Por que o hábito de amamentar deitado? Porque o leite ali, ou até a própria secreção gástrica, ela pode refluir ali pela tuba auditiva e levar até o ouvido médio. Aleitamento materno por menos de 3 meses. Lembrando que o aleitamento materno é uma forma de proteção contra a otite média aguda. Então, o indicado é você amamentar por pelo menos 6 meses. Creches ou berçários. Por que creches ou berçários? Porque a criança vai estar em uma exposição direta a infecções das vias aéreas superiores. Então vai lá, uma criança está com uma infecção, na hora que ela curar, a outra vai estar e vai passar para ela e fica nesse bolo aí. Então isso é um fator de risco muito importante. Fumante passivo, então se você tem uma criança em casa, não fume. Melhor não fumar nunca, mas se você tem uma criança, muito pior, né? Porque isso pode também levar a uma otite média aguda. Renite e os meses de inverno. Quadro clínico. Vai estar aí uma otalgia, uma otorreia, plenitude auricular, febre. E em crianças menores, ela pode ter uns sintomas um pouco diferentes. Pode ter uma diarreia, uma prostração e até mesmo uma dificuldade para mamar. O diagnóstico da otite média aguda bacteriana. Você pode fazer por quê? Uma otalgia intensa, prostração, náusea ou vômitos. Uma febre maior a 39 graus. E a otoscopia, a membrana timpânica, ela vai estar abaulada e vai ter sinais de supuração. Como você pode observar aqui, tímpano normal e uma otite média aguda, ali a membrana timpânica vai estar o que? Abaulada com bastante hiperemia. Nessa otoscopia, o que vai ter que ser avaliado? Você deve avaliar o que? A membrana timpânica e ela tem que levar ali em consideração a posição, se ela vai estar normal, se ela vai estar retraída ou abaulada. A cor, ela pode estar rosada, âmbar, esbranquiçada, avermelhada, azulada. A translucidez, ela pode estar translúcida, semi-opaca ou opaca. A mobilidade, quando possível, que ela pode estar normal, aumentada, diminuída ou ausente. No caso da uma otite média aguda viral, ela vai estar o quê? A membrana timpânica ela vai estar hiperêmica e com a transparência diminuída. No caso da bacteriana, além dos sintomas da otite média viral, ela vai estar o quê? A membrana timpânica vai estar abaulada, como você pode observar aqui na imagem, a membrana timpânica ela vai estar abaulada. O tratamento ele não tem um certo consenso aí nos protocolos. Mas a Academia Americana de Pediatria ela vai orientar você a seguir alguns critérios para você iniciar a antibiótico terapia. Um desses critérios é o quê? A otite média aguda severa. Essa otite média aguda severa vai ser o quê? Quando tem a presença de otalgia moderada a severa, que vai durar por mais de 48 horas e uma temperatura maior a 39 graus. Independente da idade, você vai dar antibiótico para esses pacientes. Se o paciente tem menos de 6 meses, você também vai dar antibiótico. Por quê? Porque esse paciente tem um alto risco de desenvolver meningite, mesmo que não tenha uma otite média aguda severa. Se nós não temos critérios de severidade, a gente vai observar se a otite é bilateral ou unilateral. Se a otite for bilateral, você vai dar antibiótico para crianças menores de 2 anos, mesmo que não tenham sinais de severidade. Para maior de 2 anos, você vai deixá-la em observação. Você vai reavaliar ela após de 48 horas. E se você não teve uma melhora nessas 48 horas, você vai dar esse antibiótico para essa criança. No caso, se ela for uma otite média aguda unilateral não severa, em crianças maior a 6 meses, você vai observar por 48 a 72 horas. Se a criança tem alguma piora, aí você entra com o antibiótico. Bom, para minha primeira escolha ser a amoxicilina, eu tenho que levar em conta se o meu paciente tomou ela nos últimos 30 dias, se ele tem alguma alergia à penicilina ou se ele tem conjuntivite purulenta. Se ele não tiver cumprido nenhum desses critérios, eu entro com amoxicilina. Você vai ali optar daí pela associação do beta-lactâmico, se ele usou a amoxicilina nos últimos 30 dias, se ele tiver uma conjuntivite purulenta ou se ele tiver um histórico de otite média aguda que não responde à amoxicilina, a mãe chega e fala, meu filho já tomou amoxicilina para esse quadro e não adiantou, aí você vai entrar o quê? Com a amoxicilina mais o clavulanato. E após 48 horas, você vai avaliar o paciente e se o tratamento falhar, nós vamos ver qual foi o tratamento inicial. Se eu comecei com amoxicilina, eu vou fazer o quê? Eu vou associar um beta-lactâmico, um clavulanato. Mas se o meu tratamento já começou com amoxicilina mais um clavulanato, a minha opção já vai ser a ceftriaxona. Lembrando que não adianta utilizar antibiótico profilático, já tem estudo comprovando que isso não tem uma melhora.
em caso de otite média e recorrente. E você pode utilizar um tubo de ventilação, se você tiver o quê? 3 episódios em 6 meses ou 4 episódios em 1 ano. Otite média aguda recorrente. Definição: episódio frequente de uma otite média aguda que ela vai ser intercalado por períodos de normalidade. Os fatores de risco vão ser semelhantes à da otite média aguda, só que associados à hipertrofia adenoidiana, imunodeficiências e malformações crâniofaciais. O tratamento: você vai tratar os fatores de base, no caso de uma hipertrofia adenoidiana, vai fazer uma adenoidectomia e uma miringotomia para você retirar esse líquido ali do ouvido médio. Nós vamos ter o que também? A otite média secretora. A otite média secretora é quando você vai ter o que? Líquido ali no ouvido médio, sem sinais e sintomas de infecção. Você não vai ter infecção, vai ser somente uma inflamação local. Os fatores de risco vai ser semelhantes da otite média, e o quadro clínico vai ser caracterizado pelo quê? Histórico de otite recorrente, queixa de hipoacúsia. No exame físico você vai encontrar o quê? Uma diminuição ali da transparência da membrana timpânica. Você vai ver um aumento da sua vascularização, então ela vai estar um pouco hiperêmica. E a coloração pode ser variável e vai ter algumas áreas ali de retração. O diagnóstico vai ser feito pelo quê? Pelo teste audiométrico, que ele vai indicar ali uma desacúsia condutiva, que é esse primeiro teste aqui. Essa é uma curva de desacúsia condutiva. E na impedanciometria ali, ou uma timpanometria, que é a mesma coisa, você vai observar o que? Uma curva tipo B. O tratamento, em casos mais leves ali, pode ser até um tratamento clínico. Você vai associar aí antibiótico e corticoide. Nos casos refratários, você vai fazer o que? Meringotomia com um tubo ventilatório, associado a uma adenoidectomia quando necessário. Então, geralmente, como o paciente está com uma hipertrofia de adenoide associado à otite média secretora, então primeiro você tem que fazer essa adenoidectomia e depois você fazer o tratamento da otite média secretora em si. Bom, agora a gente vai falar o que? Da otite média crônica. Saímos aí das agudas e vamos para as crônicas. A definição vai ser como um processo inflamatório crônico do ouvido médio associado à perfuração da membrana timpânica. O quadro clínico vai ter uma otorreia recorrente, hipoacúsia e zumbidos. Sintomas menos comuns vai ter o que? Plenitude auricular, otalgia e otorragia. Fatores de risco vai ter o que? Uma disfunção da tuba auditiva, mau estado nutricional, distúrbios imunológicos, hiperplasia adenoidiana e malformações crâniofaciais. Os tipos da otite média crônica podem ser divididos em simples, supurativa e colesteatomatosa. Bom, aqui a gente observa um tímpano perfurado, que é a característica da otite média crônica. Bom, a otite média crônica simples vai ser o que? A perfuração da membrana timpânica associada a pouco ou nenhuma alteração na mucosa do ouvido médio. O quadro clínico vai ter uma hipoacúsia e otorreia. A otoscopia ali vai mostrar a perfuração da membrana timpânica, só que não vai ter nenhuma alteração significativa na caixa timpânica. O diagnóstico ele é clínico. Na audiometria ele vai apresentar um gap aéreo ósseo e ele vai dispensar ali exames de imagem. O tratamento você vai usar gotas tópicas com ciprofloxacino. Nos casos mais intensos, você vai associar timpanoplastia com amoxicilina mais clavulanato. A otite média crônica supurativa, ela já vai ser o quê? Um processo inflamatório persistente da mucosa do ouvido médio, associado à perfuração da membrana timpânica e ausência de colesteatoma. Colesteatoma, lembrar que é aquela estrutura lamelar lá do tipo escamoso estratificado, queratinizado, que ela cresce aí descontroladamente, que ela vai apresentar um comportamento de lise. Então ela vai destruir o quê? O ouvido ali progressivamente. O quadro clínico. Se você tem uma otite média crônica e ela é refratária ao tratamento, então provavelmente você tenha uma otite média crônica supurativa. Ela vai apresentar o quê? Uma hipoacúsia, a otorreia vai ser bem fétida e ela vai ser persistente. A perfuração ela pode ser parcial ou total da membrana timpânica, e aí já a mucosa já vai ter um aspecto inflamatório diferente da otite média crônica simples. O diagnóstico audiométrico vai apresentar aí também o gap aéreo ósseo, só que agora a tomografia ela vai ser fundamental, porque ela vai evidenciar o quê? Sinais de mastoidite crônica e não vai ter sinais de erosão óssea. Ela não vai ter esses sinais de erosão óssea. O tratamento já vai ser mastoidectomia simples e reconstrução da membrana timpânica. Nesse caso aí não tem tratamento clínico, porque ele é refratário ao tratamento clínico.
E por fim a gente vai ter o quê? A otite média crônica colisteamatosa. Então ela vai ser o quê? Um processo inflamatório persistente da mucosa do ouvido médio associado à perfuração da membrana timpânica. Só que agora ela vai ter o quê? Presença de colisteatoma. Lembrando, colisteatoma, como foi dito antes, ele vai provocar o quê? A lise óssea ali, a lise do ouvido progressivamente. O quadro clínico vai ter uma secreção fétida de coloração variável, a perfuração da membrana timpânica, ela vai ser ali, principalmente ali na porção flácida. E a tomografia, você vai ver o que? O osso temporal ele vai mostrar uma massa póstero superior na caixa timpânica. Essa massa vai ser homogênea, ela não vai ser calcificada, ela vai ter um contorno bem lobulado, vai apresentar osteólise das estruturas ali finas dos ossículos e também vai ter uma retração da membrana timpânica. Aí o tratamento vai ser mastoidectomia, nesse caso vai ser uma mastoidectomia subtotal ou radical, e muitas vezes você vai precisar fazer mais de uma vez essa mastoidectomia. Bom, agora a gente vai falar o que? Das complicações. As complicações elas são divididas entre intratemporais e intracranianas. As intratemporais vão ser mastoidite, labirintite, paralisia facial periférica e petrosite. As intracranianas vão ser o que? Meningite, tromboflebite do seio sigmoide e abscesso, tanto subdural como extradural, cerebral ou cerebelar. Bom, a gente vai falar agora um pouco da mastoidite. Mastoidite é o quê? Um processo inflamatório infeccioso da mastoide que vai provocar a sua destruição. O quadro clínico. Esses sintomas eles vão iniciar após a otite média, com a presença de uma otorreia purulenta. Ali na área da mastoide, você já vai observar o quê? Uma hiperemia, um edema, vai ter dor e também pode ocorrer ali uma pequena flutuação. Na tomografia, o que você vai observar? Aqui nessa imagem você pode observar a presença de ar na mastoide, que vai indicar o que? Uma mastoidite. Aqui nessa imagem, você percebe aqui, e nessa imagem aqui. Tratamento. O tratamento aí já vai ser uma ceftriaxona endovenosa e uma mastoidectomia simples. Bom, uma outra complicação vai ser o que? A paralisia facial periférica. Ali a gente vai ter o que? Essa paralisia do sétimo par cranial pela extensão desse processo inflamatório ou pela destruição do próprio canal ósseo. Lembrando ali que o nervo facial ele passa pelo ouvido médio, então qualquer destruição nesse canal ósseo aí vai gerar um dano a esse nervo. O diagnóstico vai ser um diagnóstico clínico, mas a tomografia também pode ser feita. Bom, o tratamento. O tratamento vai ser com a ceftriaxona endovenosa, miringotomia e tubo de ventilação e mastoidectomia. Lembrando que a mastoidectomia, somente se você vai utilizar ela se você não tem uma boa evolução com os outros tratamentos. E você não vai descomprimir o nervo, você só vai limpar ali ao redor, onde o nervo vai estar passando nesse canal ósseo. Bom, uma outra complicação vai ser a labirintite. Essa labirintite vai ser provocada pelo quê? Porque a invasão do processo infeccioso, ele vai chegar na cóclea e também vai chegar ali no vestíbulo. A gente vai ter dois tipos principais, vai ter a serosa e a supurativa. No caso da serosa, a entrada vai ser por toxinas bacterianas. Ela vai entrar ali nos líquidos do ouvido interno pela janela oval ou redonda. No caso da supurativa, aí já vai ter uma invasão dos próprios micro-organismos. Quadro clínico: hipoacúsia ou anacúsia, de rápida evolução, vertigens severas e zumbidos. O diagnóstico ele é clínico, mas você pode solicitar uma tomografia, uma ressonância ou uma audiometria. E o tratamento, você vai dar o quê? Ceftriaxona, corticoterapia e labirindectomia e debridamento do osso infectado. Uma outra complicação que a gente vai ter vai ser o que? A petrosite, que é uma extensão do processo infeccioso da mastoide para o ápice petroso. E ele vai gerar um quadro ali chamado de síndrome de Gradenigo. O que vai ser essa síndrome? Vai ser a otite média com uma dor facial profunda e parálise do sexto par ipsilateral. Como você pode observar nessa imagem, vai ter uma paralisia somente de um lado da face. O tratamento, você vai entrar com antibiótico mais mastoidectomia com extensão para as células do ápice petroso. Uma outra complicação que a gente vai ter vai ser o que? A meningite, que vai ser uma disseminação bacteriana para o sistema nervoso central. Essa disseminação ela pode ser hematógena ou até por continuidade, porque tem uma fina camada óssea ali que vai separar o ouvido médio do sistema nervoso. Então essa disseminação bacteriana pode ocorrer por essa fina camada. Os principais agentes vai ser o que? Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae e Staphylococcus aureus. Quadro clínico típico da meningite, que vai ser o que? Febre, queda do estado geral, cefaleia, foto e fonofobia, vômitos em jatos.
e associada ao quê? Uma infecção da orelha média. Tratamento: meringotomia mais antibiótico. O antibiótico, você vai ter o quê? Que dá um antibiótico que vai cobrir principalmente gram-positivo e produtores de beta-lactamase. No caso de uma otite média crônica, você também deve cobrir o quê? Gram-negativo e anaeróbios. Isso foi um pouquinho aí sobre as otites, é só um resuminho. Espero ter ajudado vocês e até o próximo vídeo.